paisagens, sexto ano, ela tem a ver com o quê? Com o tipo de clima. Então, conforme aí o tipo de clima, nós vamos ter determinadas paisagens. E esse módulo, ele vai falar exatamente sobre isso. Aqui, ó, nós temos uma paisagem de uma floresta tropical. Desculpa, pessoal, de uma floresta temperada ali no Canadá, né, onde temos um clima temperado. Então, se nós tivéssemos aí um clima equatorial, nós teríamos ali uma floresta equatorial, mas nós temos ali uma floresta temperada num clima temperado. O tipo de clima é a determinante para o tipo de vegetação. Vamos fazer aqui oralmente essas 3 perguntas. Número 1. Você já viu árvores com copos de cores diferentes? Podem responder. Já viram, assim, esse tipo de vegetação? Eu já. Já? Onde você viu? Acho que no Nordeste, na estrada. Professora, eu também já vi na estrada. Mas será que eram exatamente iguais a essa? Acho que não, né? Porque essa não, professora. Não. Elas podem ter cores diferentes mesmo, né? Mas não são, assim, exatamente iguais. Mas ele perguntou ali de cores diferentes e vocês disseram que já viram. Ok, muito obrigada pela participação. Vamos para a próxima questão. Será que podemos encontrar paisagens semelhantes a essa em outras áreas do planeta, a não ser no Canadá? O que vocês acham? Sim, professora. Sim, né? Onde existe o clima temperado, pode existir aí essa formação vegetal, principalmente ali na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, tá? Onde nós temos esse tipo de clima, que tem as estações do ano bem definidas. Então, podem sim ser encontradas em outras áreas. A3. Por que as formações vegetais são diferentes? E aí, se eu estudei, eu quero escutar vocês. Por que as formações vegetais são diferentes? Por que em determinados locais nós temos esse tipo de floresta temperada, em outros locais nós temos a floresta... Por causa do clima? Isso. Depende do tipo de clima, aí vai variar o tipo de solo, o tipo de relevo. Então, nós podemos ver o quê? Que o clima, ele acaba determinando, assim como o Matheus falou, o tipo de vegetação. A partir de agora, prestem bastante atenção, tudo que tiver em rosa, vocês podem grifar. Principais paisagens vegetais do mundo. As paisagens ao redor do mundo podem apresentar grandes variações de vegetação. Podemos perceber isso ao comparar as geleiras das regiões polares com os desertos e também as grandes florestas equatoriais, como na Amazônia. Você sabe dizer por que isso acontece? Vocês já falaram aí, principalmente devido ao clima, mas o clima, ele acaba tendo vários fatores, como a latitude, a altitude, as correntes marítimas, as massas de ar. Então, tudo isso nós já estudamos nos módulos passados. A interação dos elementos naturais, como clima, relevo e solo, formam aí diferentes biomas, ok? Então, diferentes biomas formados aí, né, principalmente devido aí a essa variação de clima, relevo e solo, que possuem resultado um tipo principal de vegetação. Então, vocês podem olhar ali, ó, que existem vários tipos de vegetação nesse mapa. Ó. Olha só os tipos de vegetação que nós temos aqui. Nós temos ali desde florestas equatoriais, próximos à linha do Equador, até florestas aqui de taiga, formação de tundra, as savanas, os cerrados, áreas de deserto, e nós vamos ver tudo isso a partir de agora. Quais são aí as principais características de cada uma dessas vegetações e quais são aí os tipos de clima que estão associados a ela, ok? A seguir, ó, conheceremos, as principais características das paisagens vegetais em diferentes porções do planeta. Bom, na página 251, alguém gostaria de ler tundra para mim? Eu. Pode ler, Paulo Vitor. Onde está grifado, vocês falando, pode grifar. A tundra. A tundra localiza-se em latitudes elevadas no hemisfério norte, próximo à região glacial, onde predominam os climas polar e frio, com invernos longos e rigorosos. Durante o verão, o derretimento
da camada de gelo que recobre o solo permite o surgimento de uma vegetação rasteira, composta de pequenos arbustos, musgos e líquens, como mostra a foto a seguir. Isso, pessoal. Então, na tundra, a gente consegue verificar o quê? Que devido aí ao frio extremo, não existe aí grandes formações vegetais. Ela ocorre, olha aqui no mapa, principalmente ali no norte do nosso planeta, nas altas latitudes. Porque quanto maior a latitude, o que acontece com a temperatura? O que acontece com a temperatura quando a latitude é alta? Ela baixa ou ela Mais frio. Fica mais frio, muito bem. Então, nós podemos ver o quê, né? Teve gente que colocou ali no chat, ela baixa, isso mesmo. Então, eles estão, ó, numa latitude bem elevada. Por quê? Porque a latitude ela é medida aqui, de 0 até 90, lá no Polo Norte, e de 0 até 90 aqui no extremo sul. Então, aqui já é uma latitude de cerca de 70 a 80 graus ao norte. Então, é muito frio. Então, a tundra, pessoal, ela está onde? No clima polar e subpolar, ok? No clima polar e subpolar. Tá? Então, ela está ali numa alta latitude. E ela é composta principalmente de pequenos arbustos, tá? Musgos e líquens. Ok? Alguma pergunta sobre o bioma de tundra? Não. Não? Não. Então, para a próxima página, página 251, quem gostaria de ler Floresta Boreal? Mais alguém, além do Paulo, gostaria de ler? Posso ler? Pode ler, Ana Rita. Floresta boreal. Também conhecida como taiga, a floresta boreal faz parte dos biomas das zonas térmicas temperadas, em latitudes e altitudes mais elevadas da América do Norte, da Europa e da Ásia. Nessas regiões existem apenas duas estações: o inverno, muito frio, e o verão, com temperaturas em torno de 20 graus Celsius. Pode continuar, pode ler até o final. A vegetação é formada basicamente por coníferas, árvores que têm como características altura em torno de 30 metros e copas com aspecto de cone, como os pinheiros, que podem ser observados na foto a seguir. Essa formação vegetal é capaz de se desenvolver em temperaturas muito baixas, com neve escorrendo pelas folhas, que têm o formato de agulha, o que ajuda a não perder a umidade. O uso intenso de seu tronco pela indústria de papel e celulose traz como consequência negativa o desmatamento dessa vegetação. Isso mesmo. Então, nós podemos ver o quê, né, pessoal? Que existem aí sérios problemas quanto à floresta boreal. Outra coisa, ela é conhecida, pessoal, como taiga. Essa floresta boreal, ela também pode ser chamada de taiga. Elas estão ali nas zonas térmicas, em altitudes, né, mais elevadas. Olha só onde elas estão aqui no mapa. Então, elas estão presentes aqui na América do Norte, em parte da Europa e também da Ásia. Tem apenas duas estações bem definidas, ok? Um verão, aí, pode falar. Tem uma pergunta, se tivesse árvore na Antártica, ia ficar assim? Ó, na realidade, na Antártica não consegue se desenvolver esse tipo de árvore, tá, Matheus? Por quê? Porque ele tem que estar num clima subpolar, um clima mais ameno do que o clima polar que existe na Antártica. Na Antártida, o máximo que vai se formar ali são musgos e líquens, tá? Então, não dá por causa do frio. Agora, se fosse um pouco mais quente, sim, seriam essas árvores aqui, ok? Então, elas estão ali num ambiente um pouco mais quente. No verão, chega a se fazer aí 20 graus, mas no inverno, sexto ano, pode chegar a menos 40 graus. Então, são dois extremos, como ele fala aqui, ó, duas estações. O inverno muito frio e o verão com temperaturas em torno de 20 graus. São chamados de coníferas, porque parecem aqui grandes cones, tem cerca de 30 metros, e são muito utilizadas principalmente para o papel e celulose. No Canadá, tem uma das maiores florestas de taiga do mundo, eles utilizam muito para fazer o papel e a celulose. Na Rússia também. Okay? Ele fala que o seu uso intensivo do seu tronco pela indústria de papel e celulose traz como consequência negativa o desmatamento dessa vegetação.
Aqui, ó, eu grifei para vocês, no inverno, que pode durar até 7 meses, o solo das áreas onde ocorre a floresta boreal fica congelado e as temperaturas atingem menos 40 graus. Na foto, vista da região, né, de Kemerovo, na Rússia, em março de 2018. Foi o que eu falei para vocês. Então, essa formação vegetal, ela está principalmente aqui no norte do nosso planeta. Alguém gostaria de ler Floresta Temperada, na página 252? Não? Ninguém? Posso ler de novo? Pode ler, fazendo um favor. Floresta temperada. A vegetação da floresta temperada está localizada nas médias latitudes, em áreas de clima temperado, nas quais as estações são bem definidas, com chuvas bem distribuídas durante todo o ano e verão quente e úmido. A vegetação é formada por árvores de grande porte, como o carvalho e a nogueira. Quando as temperaturas diminuem no outono, as folhas das árvores envelhecem e caem para evitar o ressecamento da vegetação, já que a água fica congelada nesse período. Durante o envelhecimento, as folhas das árvores assumem cores que variam entre laranja, vermelha e amarela, resultando o exuberantes paisagens, como o que podemos observar na fotografia da página seguinte. A extração de madeira, assim como o crescimento das áreas urbanizadas, reduzem significativamente a porção ocupada pela floresta original, que possui áreas remanescentes sob preservação ambiental rigorosa. Muito obrigada, minha querida. Então, essa aqui é a floresta temperada, aquela que nós vimos lá no início desse módulo. Ela ocorre, como o próprio nome diz, olha só, em médias latitudes, na zona temperada, em zonas temperadas, tanto na zona temperada do sul, quanto na zona temperada do norte. Então, tem um clima temperado, nas quais, né, as estações do ano são bem definidas. Por exemplo, o inverno, ele é muito frio, o verão, ele costuma ter temperaturas em torno de 25 graus. Durante o outono e o inverno, essas folhas caem. E durante a primavera, elas ressurgem. Então, ele tem o quê? Ó? Nas quais as estações são bem definidas, com chuvas bem distribuídas durante todo o ano. O verão é quente e úmido. Então, as chuvas, elas não se concentram somente em uma estação, como nós estamos acostumados aqui no Brasil, somente no verão. As chuvas, elas são bem distribuídas durante todo o ano. E no outono, pessoal, essas folhas, e no inverno, elas caem, porque elas são chamadas aí de árvores caducas, porque essas folhas envelhecem e caem para poder passar aí por todo o processo de inverno, ok? Assim como os outros biomas que existem no mundo, essa floresta temperada, ela já foi muito desmatada devido ao crescimento das cidades e o intenso uso para o uso da madeira, principalmente aí para o setor moveleiro e a construção, ok? Então, essa aqui, ó, é a floresta temperada, muito bonita, mas infelizmente aí, hoje apresenta apenas pequenas porções e em áreas onde tem que ser feita aí uma reserva para cuidar. Aqui nós podemos ver onde elas se localizam, ó. Existem aqui na América do Norte, em parte da América do Sul, aqui na Ásia e na Europa. Aqui, ó, eu gostaria que vocês, se vocês estão conseguindo grifar, se eu estudei todas essas partes em rosa para vocês grifarem, tá? Originalmente, a floresta temperada recobria grande parte da Europa, além de áreas do sudeste do Canadá, no nordeste dos Estados Unidos e o leste da Ásia. Na foto, a área coberta por esse tipo de vegetação no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Infelizmente, aí houve uma grande exploração madeireira e uma grande urbanização que diminuiu muito essa formação vegetal. Bom, a floresta tropical é o que nós temos aqui no Brasil, ok? Só aquela grande floresta densa que está ali próximo, dentro do clima tropical, como o próprio nome diz, então está na zona climática tropical, na zona intertropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, apresenta altos índices pluviométricos durante todo o ano. Essa vegetação é marcada pela grande biodiversidade, quer dizer, tem uma grande quantidade de plantas e animais, uma flora e uma fauna muito rica, e é caracterizada por árvores de grande porte que formam um dossel contínuo
quando visto de cima, em virtude das suas folhas largas. O que é um dossel? Ó, é uma cobertura formada pela proximidade das copas das árvores de forma contínua. Então, como se fosse um grande paredão verde, né, que às vezes até mesmo a luz do sol encontra dificuldades de adentrar nesses lugares devido aí a essa grande floresta densa. Os solos sofrem com o processo de lixiviação, que seria a lavagem do solo, como nós já falamos ali no módulo anterior, resultante das abundantes chuvas que caem nessas áreas e agravada pela ação humana. Para torná-las economicamente aproveitáveis, são necessárias aí algumas iniciativas, como, por exemplo, a calagem do solo, né, que é colocar ali cal no solo para que o solo ele se torne mais fértil, fazer a adubagem desse solo, ok? E fazer aí a rotação de cultura, como nós já vimos. Então, é necessário que se faça aí várias e várias modificações para que esse solo possa ter os nutrientes necessários, tá? Olha aqui, se vocês olharem, ó, estão aqui, grande parte no Brasil, aqui na floresta do Congo, próximo da linha do Equador, e aqui também na parte da Ásia. O calor e a forte umidade são essenciais para garantir essa densa vegetação. Então, precisa de muita água e luz solar. É conhecida como floresta tropical. Na foto, né, no Paraty, no Rio de Janeiro. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Tudo tranquilo? Ok. As savanas, né, que também pode ser conhecida como nosso cerrado aqui, é do clima tropical, é encontrado na América do Sul, na África e na Oceania, ok? Se vocês verificarem aqui, ó, pega grande parte do nosso território brasileiro, está aqui na África também, e na Oceania. Ela é adaptada ao clima tropical, que é aquele que tem os verões chuvosos e os invernos secos, ok? Que, como vimos no módulo 9, apresenta duas estações bem definidas, uma seca e outra úmida, caracterizada pela presença de arbustos, árvores e gramíneas. A vegetação possui adaptações ao clima, como espécies com caules grossos e raízes profundas, possibilitando sua sobrevivência em longos períodos de seca. Então, é o nosso tipo de vegetação que nós temos aqui, tá? Onde nós podemos ver aí que existe árvores de pequeno porte, ok? Não são árvores de grande porte, como a gente pode verificar, e elas têm raízes profundas. Por quê, se estudei? Porque durante o período de estiagem, que é o inverno, elas precisam ir cada vez mais fundo até achar ali a água subterrânea e poder sobreviver nesse clima mais seco que fica ali durante, que acaba, né, tendo essa característica durante o inverno. Aqui, ó, é a savana africana, ok? Com o Monte Kilimanjaro ao fundo. Então, a savana, ela também recebe o nome de cerrado. Aqui no Brasil, ela é denominada cerrado e se desenvolve no clima tropical. Aqui ele fala um pouquinho da vegetação dos desertos, ok? Os biomas das áreas desérticas são encontrados em regiões com pouca chuva e muito seca. Os desertos podem ser classificados como quente ou frio, dependendo da latitude que estão encontrados. A Antártida é um deserto? Isso, Heitor, se encontra Sim, a Antártida é um deserto. Sim, professora. Isso mesmo, tá? Vocês tudo bem. A Antártida, ela é o maior, inclusive, ela é o maior deserto do planeta, ok? O maior deserto quente é o deserto do Saara. Mas elas têm características muito parecidas à savana africana com o cerrado brasileiro. Okay? Os desertos quentes são localizados próximos aos trópicos e possuem grande amplitude térmica. Significa, durante o dia muito quente e durante a noite é muito frio, devido à falta de água, de vegetação. Além dos cactos, existem outras espécies vegetais, como árvores que armazenam água em suas folhas. Nos desertos frios, localizados nas zonas temperadas, as temperaturas no inverno podem chegar a menos 10 graus. E as principais formações vegetais são as estepes, constituídas de arbustos e gramíneas, ok? Então, nós podemos perceber aí
que existe uma certa diferença entre os desertos. Bom, pessoal, essa atividade 1, ela está aqui na página, ela começa na página 254, deixa eu olhar aqui na apostila, ela vai ficar de tarefa, tá? Eu vou pôr aqui no chat para vocês. Vou pôr aqui. Tarefa de geografia. Atividade 1. Página 254. Ok? O que é que vocês vão ter que fazer aqui nessa atividade? Prestem bastante atenção. Deixa eu parar aqui a apresentação. Considere as formações vegetais da savana e da floresta boreal. Bom, quando nós falamos de savana, nós estávamos falando aí do típico cerrado brasileiro, com árvores e troncos de pequeno, com árvores com troncos retorcidos, galhos e troncos retorcidos, raízes profundas, né? Com clima tropical, uma estação seca e outra mais chuvosa. E a floresta boreal, pessoal, qual é a floresta boreal? Olha só, se a gente voltar aqui na página 252, vocês irão ver aí as características da floresta boreal. É aquela que é também chamada de floresta de taiga, das coníferas, onde estão ali nas altas latitudes, um clima ali subpolar, ok? Então, vocês vão ter que fazer aí a comparação desses dois tipos de formação vegetal, das florestas boreais e da vegetação de savana. Letra A. Identifique as principais características da vegetação de cada uma delas. Então, você vai falar para mim do que a savana é composta e do que a floresta boreal é composta. Ok? Letra B. Quais são as características do clima que essas vegetações estão submetidas? Você vai falar para mim qual é o clima predominante na vegetação de savana, e como são aí essas estações, e vai falar para mim como é o clima da floresta boreal. C. Quais características das vegetações permitem que elas se adaptem aos climas das áreas onde elas se encontram. Ok? Você vai falar, por exemplo, sobre os pinheiros das florestas de coníferas, como eles se adaptam, tem ali no texto, na apostila, ok? Tem na apostila de vocês, e vocês vão falar também sobre o bioma da savana, como ela se adapta aos períodos da seca. Eu já havia falado com vocês anteriormente sobre isso. Então, a tarefa, tá? Atividade 1, página 254 e 255.